Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam e deixem um like. Bora para mais uma notícia. Nessa quarta-feira, dia 11, o Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após sofrer uma derrota por 2-0 para o Southampton, jogando no Centre. A equipa comandada por Pep Guardiola continua a disputar a Premier League inglesa e a Taça de Inglaterra. Na Premier League, onde atualmente ocupa a segunda posição com 49 pontos, o Manchester City enfrentará um adversário difícil. O próximo desafio será contra o rival Manchester United no sábado, às 9h30, horário do Brasil, em Old Trafford. Eles então enfrentarão o Tottenham na próxima quinta-feira. O Southampton avançou para as semifinais da Copa da Liga Inglesa e conhecerá seu adversário após o sorteio, que será realizado nesta quarta-feira. Possíveis rivais incluem Manchester United, Newcastle e o vencedor entre Nottingham Forest e Wolverhampton. A equipe volta a campo no sábado, às 12h, para enfrentar o Everton, no Goodison Park. A partida foi equilibrada até a metade do primeiro tempo, quando o desempenho do Manchester City caiu, permitindo 2 gols do Southampton. Aos 23 minutos, Lianco roubou a bola no meio-campo e armou um contra-ataque para os donos da casa. Ele carregou para a entrada da área, cruzou e encontrou Sekou Mara. O atacante rebateu de primeira no canto inferior direito para abrir o placar. 6 minutos depois, Moussa Djenepo marcou um golo fantástico para aumentar a vantagem da equipa da casa. O meio-campista recebeu a bola no meio-campo e correu para a área. Ao chegar à linha do meio-campo, percebeu que o goleiro adversário estava fora de posição e chutou de lá. Apesar de estar longe, encontrou o alvo, colocando o placar em 2-0. Na segunda parte, Pep Guardiola tentou dar a volta por cima fazendo várias alterações, introduzindo no jogo Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Nathan Ake e Manuel Akanji. O meio-campista belga imediatamente criou perigo ao enviar um belo passe para Julian Alvarez. No entanto, o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar ao lado. Já o atacante norueguês não teve muitas oportunidades. Apesar dos esforços do Manchester City, foi o Southampton quem marcou no segundo tempo. Um chute a gol foi desviado pela zaga no caminho, e coube a Che Adams que marcou. Porém, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. Pep Guardiola tentou mudar as coisas fazendo várias mudanças, introduzindo Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Nathan Ake e Manuel Akanji no jogo. O meio-campista belga imediatamente criou perigo ao enviar um belo passe para Julian Alvarez. No entanto, o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar ao lado. Já o atacante norueguês não teve muitas oportunidades. Apesar dos esforços do Manchester City, foi o Southampton quem marcou no segundo tempo. Um chute a gol foi desviado pela zaga no caminho, e coube a Che Adams que marcou. Porém, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. Pep Guardiola tentou mudar as coisas fazendo várias mudanças, introduzindo Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Nathan Ake e Manuel Akanji no jogo. O meio-campista belga imediatamente criou perigo ao enviar um belo passe para Julian Alvarez. No entanto, o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar ao lado. Já o atacante norueguês não teve muitas oportunidades. Apesar dos esforços do Manchester City, foi o Southampton quem marcou no segundo tempo. Um chute a gol foi desviado pela zaga no caminho, e coube a Che Adams que marcou. Porém, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. O meio-campista belga imediatamente criou perigo ao enviar um belo passe para Julian Alvarez. No entanto, o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar ao lado. Já o atacante norueguês não teve muitas oportunidades. Apesar dos esforços do Manchester City, foi o Southampton quem marcou no segundo tempo. Um chute a gol foi desviado pela zaga no caminho, e coube a Che Adams que marcou. Porém, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. O meio-campista belga imediatamente criou perigo ao enviar um belo passe para Julian Alvarez. No entanto, o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar ao lado. Já o atacante norueguês não teve muitas oportunidades. Apesar dos esforços do Manchester City, foi o Southampton quem marcou no segundo tempo. Um chute a gol foi desviado pela zaga no caminho, e coube a Che Adams que marcou.
Porém, o atacante estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. O que acharam, pessoal? Deixem nos comentários sua opinião. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like.